Bom, então vamos lá, gente. Eu falei para vocês aqui, né, da, da declaração em si de um tá de pilha. Então a gente vai fazer aqui agora na prática, né, como que funcionaria, né, esse TAD aí, inclusive com as implementações dessas funções que estão aí, que a gente já viu, né, na primeira parte, o significado de cada uma, tá? Então vamos lá. Eu criei aqui uma pasta chamada de TAD pilha. Eu já estou nela aqui, né? Não tem nada. Eu vou criar então alguns arquivos. Eu vou chamar então de pilha.h. Nesse arquivo pilha.h a gente vai a gente vai inserir aquelas definições, né, que eu falei para vocês, né, que estão lá nos slides. Então, a gente vai começar com define, tamanho da pilha, né? Vou colocar 100, por exemplo. Aí eu vou ter um typedef do elemento, né, que a gente vai usar inicialmente como int, e que eu chamei então de Elen, tá? O tipo, o novo tipo, né? Então a partir daqui a gente só vai usar esse Elen para o tipo de cada elemento da pilha, tá bom? E eu vou colocar aqui um typedef struct pilha, colocar um novo nome aqui, tipo pilha t, tá? Vou deixar tudo minúsculo que fica mais fácil. Então, e aí o que vai acontecer, pessoal? Esse struct pilha que está aqui, a gente, ao invés de a gente definir nesse ponto H, a gente vai definir isso lá no ponto C, que é para esconder do usuário o que tem dentro dessa estrutura, tá? Que é o topo e o vetor itens, né? Então, escondendo isso do usuário vai permitir com que o usuário não tenha acesso a esses valores. A gente vai impedir que ele altere esses valores lá na mão. Ele só vai poder, essas alterações desses valores só vão ser feitas por meio das funções que a gente vai inserir lá no ponto C também e assinatura aqui no ponto H, tá? Então eu vou definir mais um outro arquivo chamado de pilha.c. Nesse arquivo a gente vai daí então, agora sim, né, criar a, a estrutura pilha. O que a gente tem nessa estrutura? Então a gente vai ter a variável topo e a gente vai ter um vetor do tipo elen, né, ó, do tipo elen, que é então o nome, né, itens, a gente vai chamar, e aí o tamanho desse vetor vai ser tamanho da pilha que está definido lá no ponto H também, tá? Que mais? A gente precisa também colocar nesse ponto C alguns includes, né? Então, a gente vai fazer a alocação da estrutura pilha com uma alocação dinâmica, então a gente vai precisar das bibliotecas, né, std, o I/O, o stdlib, né, e também a gente vai importar o arquivo pilha.h, tá, porque lá é onde a gente tem as definições do nome Elen, né, do tipo, e da constante tamanho de pilha, tá? Muito bem, então esse daqui é o nosso pilha.c, essas daqui então são as duas definições
para essa estrutura. E aí a gente pode começar a implementar inicialmente, né, a função criar, né, ou create pilha, tá? Então aqui no ponto H a gente vai colocar a assinatura desta função. Então pilha T, asterisco, quer dizer, a gente vai retornar um ponteiro dessa estrutura pilha T, create. Tá? E aqui é simplesmente a assinatura. E lá no ponto C, a gente vai ter a implementação disso daqui. Como que vai ser feita essa implementação? A gente vai criar aqui então um ponteiro P, vai fazer a alocação, né? Malloc, size of pilha T. Tudo bem? Uma coisa que a gente pode usar aqui, pessoal, tem uma função da linguagem C que é o assert, tá? Isso daqui ela verifica se uma determinada condição é verdadeira ou falsa. Se isso daqui for falso, ele vai terminar o programa e já vai mandar uma mensagem de erro na tela para a gente. Então, ao invés de a gente fazer uma verificação if p é igual a null, aí eu retorno algum erro, uma coisa assim, isso daqui acaba facilitando um pouco a nossa vida, porque com uma única linha a gente já faz essa verificação e o programa nem continua a execução se esse P aí for nulo, tá? Até porque não tem o que fazer, né, caso o programa não consiga fazer nenhuma alocação na memória, tá? Bom, com essa alocação, pessoal, o que vai acontecer? O programa vai fazer a alocação já de fato, né, desse inteiro e desse vetor para a gente na memória. Então, a gente não precisa fazer mais nenhuma outra alocação, né? Eu poderia ter criado esse vetor como uma alocação dinâmica e sequencial, quer dizer, você iria fazer uma alocação dinâmica desse vetor, né, com uma lock, mas aqui para facilitar a gente criou uma alocação totalmente estática, né? Tá? Que mais que falta a gente fazer? Falta a gente inicializar, pessoal, o topo com um valor ali inicial. A gente vai usar o topo igual a -1 para indicar que a pilha está vazia. Porque como eu falei para vocês lá na parte teórica, a variável topo ela vai conter o índice daquele último elemento que foi inserido. Mas se a pilha está vazia, então essa variável topo ela não pode ser 0 ou 1 ou 2, ela tem que ser um outro valor para indicar que a pilha está vazia. Então nesse caso a gente vai usar -1, tá? Então a gente vai acessar a variável topo por meio do P com essa setinha, né? Quer dizer, quando é ponteiro, né? O P é um ponteiro, a variável da estrutura é um ponteiro, a gente usa a setinha, né? Não sei se vocês lembram disso. E aí a gente acessa o campo, tá? E seta -1. E dá um return aqui embaixo nesse P. Tá? Então essa daqui é a implementação da função create da pilha. A gente já pode também criar a função destroy, né, que é destruir uma pilha que foi previamente criada. Então a gente vai usar uma função chamada de destroy. Essa função tem que receber aquele ponteiro para aquela pilha que foi criada, né, que o usuário vai passar para ser desalocada. Ali dentro a gente vai fazer assim, se o P é diferente de nulo, a gente vai dar um free em P, tá? Simplesmente isso. E pode também, né, para certificar, pode dar um P recebe null também aqui, para ficar algo mais legível.
E a gente tem que pegar então essa assinatura e colocar aqui no ponto H para disponibilizar também para o usuário, né, para ele ver que existe essa função e ele poder usar ela ao longo aí do teu programa. Bom, aí a gente tem também a função para verificar se a pilha está cheia ou se está vazia, né? Isso aqui vai te retornar um booleano, né? Um verdadeiro ou falso, que no caso da linguagem C seria 1 ou 0, né? Então, se ela estiver cheia, né? Vamos fazer primeiro o is full, passando essa pilha. Como que eu sei que uma pilha está cheia ou não? A gente pode fazer isso verificando se o p.topo é igual a tamanho de pilha menos 1, né? Porque o tamanho de pilha é o total do vetor, mas como ela começa com 0, seria então até de 0 a 99, tá? Então seria quando você vai inserir o centésimo elemento, ele vai estar na posição 99, que vai ser o valor da variável topo. Então, se a gente pode colocar isso em algo assim, né? Se isso daqui for verdadeiro, a gente retorna 1, tá? Só que antes disso, pessoal, vocês podem usar um assert aqui, né? Ó, de p igual, tá? P igual a nulo, tá? Ou fazer um if, né? Pode fazer um if também se p é igual a nulo, né? Ou se p for nulo, você retorna um erro ou não retorna nada, né? Um menos 1, por exemplo. E aqui eu posso colocar um else return 0. Beleza? Também pode colocar isso daqui no assinatura dela, né? Vou colocar a assinatura aqui. Aí tem a outra função que seria isEmpty. Como que eu sei que uma pilha está vazia? Para eu saber se uma pilha está vazia ou não, é só eu verificar se o p.topo é igual a menos 1, né? Não é 0, porque é 0 quer dizer que tem um elemento inserido, tá? Então, se for menos 1, eu retorno 1. Caso contrário, eu vou retornar 0. Posso também usar o assert p igual, não pode ser igual, né? Tem que ser diferente de nulo, tá? Que você tem que certificar que uma determinada condição é verdadeira para prosseguir. Inclusive aqui também, ó, assert p é diferente de nulo. E eu fiz errado aqui também, né? Ó, assert que p é diferente de nulo. Então essa função assert ela vai assegurar, né? Assert é de assegurar que p é diferente de nulo para continuar a execução, tá bom? Beleza. Então esse daqui é a função isEmpty. Agora a gente pode passar para a função push, né? Vamos só colocar isso daqui lá no ponto H também. Ok. E agora a função push, pode colocar assim, né? Vou colocar um void por enquanto. Push, passando então minha estrutura e passando o elemento que eu quero inserir, que é já ó, do tipo Ellen, né? Que é o elemento, né? O tipo daquele que o usuário definiu, tá? Que no caso aí vai ser um int. Aqui eu tenho então
Posso usar também o acerte de novo, né? P é diferente de nulo, assegurando que o P está alocado. Posso verificar se a pilha estiver cheia, eu não consigo fazer a alocação de mais nada. E o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem de erro aqui, tá? Na verdade, pessoal, a mensagem de erro não vai ser, eu não vou colocar um printf aqui, né? Não sei se vocês lembram da semana passada que eu falei que era para a gente deixar os TADs o mais genérico possível. Se eu colocar um printf aqui, isso daqui vai limitar o usuário, né, a receber mensagens na tela, né, na forma textual. E pode ser que o usuário queira tratar esses erros de alguma outra maneira. Então você pode, ao invés de colocar a mensagem de erro aqui, você retorna, por exemplo, um código e esse código vai ser tratado lá fora pelo usuário. Então, se ele identificar que ocorreu esse erro, ele trata isso de alguma maneira, tá? Então, a gente pode, por exemplo, colocar o retorno desta função como int, quer dizer, seria um código que teve algum erro ou não teve algum erro. Por exemplo, -1, quer dizer, ele retorna -1 no caso de ter ocorrido algum erro durante a inserção de um elemento. E então, se a pilha estiver cheia, ele vai retornar um erro, tá? Caso contrário, quer dizer, se a pilha não está cheia, a gente daí sim pode começar a inserir esse elemento lá naquela pilha. Como que a gente faz isso? A gente vai ter que inicialmente incrementar esse topo, quer dizer, esse P de topo vai receber o P de topo mais 1, tá? E vai daí usar esse novo valor, né, de P de topo como índice do vetor de itens, tá? Então esse cara aqui vai receber o seu x. E aí a gente pode retornar por exemplo, né, no caso da inserção feita com sucesso. Tudo bem? Então essa é a minha função push. Está aqui a assinatura. E agora a gente pode continuar com a função pop. Então a função pop, ela vai te retornar alguma coisa, tem o nome dela, passando então também a estrutura da pilha. E esse elen aqui de x, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Esse int que está aqui fora, que está aqui como retorno da função pop, vai ser o código de erro, tá? E aqui eu vou colocar, vou mandar esse parâmetro x como referência. Então, é como se a minha função pop retornasse dois valores, o código de erro ou de sucesso, que seria esse int, e o próprio elemento que está no topo da pilha, que vai ser via parâmetro passado por referência. E passagem de referência é ponteiro aqui, tá? Muito bem. Então eu vou fazer da mesma forma, né? Um assert que P é diferente de nulo. Verificar se a pilha está vazia. Então, se ela estiver vazia, eu vou retornar -1, que é o código de erro, e vou armazenar em x, né? Asterisco x, lá no conteúdo do ponteiro x, o P
de itens do que? De p.topo, né? Porque a variável topo aponta para o último elemento que foi inserido. Vou decrementar o topo. Opa, menos 1, né? E retornar esse x. O return x ele vai estar ali, não é return x, aqui é return 1, tá? Porque 1 quer dizer que foi removido, né, com sucesso aquele elemento, tá? O menos 1 ou 1 quer dizer erro ou sucesso, e o x é o que já vai passar lá via parâmetro por referência. Tudo bem? Bom, aí você pode colocar também. Bom, aqui a gente pode também colocar a assinatura lá, né? Um ponto H. Agora tem a função também top, que é parecida, né, com a função pop. Então eu vou até copiar ela inteira aqui, ó. Só que agora é top. E o que ela vai fazer, né? Ao invés da gente decrementar o topo, a gente vai simplesmente manter ele aqui, ó, até remover, e vai simplesmente consultar o elemento que está no topo, sem remover ele, né? Remover o que eu digo quer dizer decrementar o topo, né? Então a gente não decrementa o topo, simplesmente consulta aquele valor lá que está no topo da pilha. Então tá aqui. Então tá aí, pessoal. Esse daqui foi o nosso TAD. Tá implementado tudo, né? A gente vai agora fazer o quê? Vai fazer o main, né? Então aqui está salvo, aqui está salvo. Vamos criar um outro arquivo agora, chamado de main.c. Nesse arquivo, a gente vai importar as bibliotecas stdio.h. Pode colocar também um stdlib, né? stdlib.h. E o include da pilha.h. Eu tenho o meu main. Nesse main eu vou criar então um ponteiro, só vamos ver aqui, ó. Eu tenho o meu main e aqui eu tenho o meu ponto H. E essa aqui vai ser a minha visão do usuário, tá? Então o usuário vai vir aqui, ele viu que tem um tipo pilha T, então ele vai usar aqui. Vai criar então esse ponteiro, né? Porque ele vê aqui pela função create que ela te retorna um ponteiro. Então você tem que criar aqui esse ponteiro. Vai fazer a chamada à função create, que está aqui, né? Beleza? E o usuário vai ver que ele quer trabalhar com inteiros, né? Então pode manter aqui do jeito que está mesmo. Também o tamanho pode manter 100. O que a gente vai fazer nesse main aí, né? Vamos inicialmente fazer algo bem simples. Por exemplo, aqui eu vou declarar uma variável i. Vou usar esse i aqui, de 0 até 10, e mais. E aqui dentro eu vou inserir push em P o que? O elemento x. Posso até colocar um elen assim, né? O i, que é o inteiro que eu quero inserir. Tá? E depois eu vou fazer assim, enquanto não estiver vazia a minha pilha, o que eu faço? Eu dou um printf
nesta pilha, com pop, né, o pop da pilha, né. Aqui eu não posso fazer assim, eu vou ter que fazer assim, ó, x recebe, na verdade eu tenho que fazer assim, criar então esse elen, que pode ser aqui inteiro, né. Aqui eu tenho que chamar primeiro o pop de p passando o endereço de x, e aí depois aqui eu uso o x para imprimir na tela, tá? Beleza, gente? E termina a execução aqui com return 0, né? Então ele só vai inserir ali 10 elementos de 0 a 9, depois vai desempilhar esses 10 elementos aí de trás para frente, né? E vai imprimir na tela, e depois aqui eu vou colocar um printf para ele pular uma linha, ó, barra n. Bom, compilação, vamos lá. Compilação, pessoal, para a gente poder exercitar um pouquinho aí o makefile que a gente viu na aula passada, eu vou criar também mais um makefile aqui, porque eu tenho 3 arquivos, né, o main, pilha e o pilha.c e .h. Então eu vou criar aqui, ó, makefile. O que a gente vai fazer nesse makefile? A gente vai criar uma variável chamada de objects, onde a gente vai ter todos os objetos que vão ser criados, né, que seria o main.o e o pilha.o, né, que seria os arquivos .objeto respectivos do ponto fonte, né, do arquivo fonte que a gente tem lá no nosso projeto, né. Então eu vou ter aqui o meu pilha.o e o meu main.o, tá? Main e o pilha. Aí eu vou criar o meu executável, que seria então, vou chamar de teste, tá? Que seria o meu arquivo executável aí desse programa, que depende do quê? Depende destes objetos que estão aqui. Então, para a gente usar esta variável que a gente acabou de criar aqui em cima, é assim, ó, é o cifrão e entre parênteses o nome daquela variável, tá? Então isso daqui eu estou acessando aquela variável que foi declarada, que foi criada aqui em cima. Para isso, né, então isso aqui é a minha dependência, são as minhas dependências, que é o pilha.o e o main.o, que são dependências para o meu executável teste que está aqui, né, que é o meu alvo aí desta linha do makefile. E para uma vez que eu tenho essas dependências criadas, eu posso chamar o GCC com a flag "-o", que vai pegar aqueles objetos e vai criar o meu executável teste, tá? Que é esse cara aqui, o teste. E aqui eu vou passar, então, os meus objetos, né? Objects. Tá? Bom, e aí eu tenho também as minhas dependências de cada arquivo objeto. No caso do meu pilha.o, eu tenho uma dependência quanto ao pilha.h. Quer dizer, se eu fizer uma alteração no pilha.h, eu vou ter que fazer uma alteração no pilha.c. Quer dizer, eu vou ter que, na verdade, não alterar o ponto C, mas recompilar o ponto C, tá? Então, se eu fizer uma alteração neste arquivo aqui, ó, o meu pilha.c vai ter que ser recompilado, tá? Isso que é o que eu estou indicando aqui. E reparem que lá na aula de Makefile eu falei para vocês que não precisa colocar o comando aqui embaixo caso o pilha.c tenha o mesmo nome que o pilha.o, com exceção da extensão, né, logicamente. Então o próprio Makefile já sabe disso e já faz a compilação para a gente caso o pilha.h seja alterado. E a mesma coisa para o main, né? O main.o depende do pilha.h e também como o main.c e o main.o têm o mesmo nome, né? Main, eu também não preciso fazer nada aqui. E aí eu só vou precisar então de mais uma flag que é o do clean, tá? Então do clean
não tem nenhuma dependência, eu vou simplesmente remover todos os arquivos .o e o meu executável. Beleza? Então esse daqui é o meu makefile. Vamos agora tentar compilar com simplesmente make. Bom, tivemos vários erros aqui, né? Muito bem. O assert, eu tenho que lembrar qual que é a biblioteca dele, que provavelmente ele não está... ele não faz parte de nenhuma dessas duas bibliotecas. Ah, o assert, se eu não me engano, é simplesmente assert, tá? Vamos ver se é isso. Assert.h. Perfeito, né? É o que precisava aqui, ó. Então ele compilou. Todos esses erros que estavam aqui embaixo eram respectivos ao assert. E agora, então, ele já criou o executável, o teste que está aqui. Vamos executar ele. Então tá aí, né? Ó, a gente inseriu de 0 a 9 e ele desempilhou de 9 a 0, exatamente como a gente esperava, tá? Tá aqui o main.c. Bom, pessoal, como a gente poderia também, né, fazer o quê? Criar um outro main mais bonito aqui, né, que seria equivalente a conversão, né, de decimal para binário. Bom, vou fazer o seguinte, né, pausem o vídeo e tentem alterar esse main aqui para para fazer exatamente, né, aquele programa do conversão decimal para binário, tá? Usando essa estrutura pilha que a gente acabou de criar. Então, pausem, né? Dá uma parada no vídeo aí e tenta fazer, que daí eu vou fazer com vocês aqui logo em seguida, tá? Pausem o vídeo, pessoal. Eu tô vendo aí que ninguém tá pausando, ó. Então pausa aí e tenta fazer, tá? Então pausa aí e tentem fazer sem ver a resposta antes de tentar. Aí, pausaram? Pausem aí. Bom, beleza. Então vamos lá, ó. O que eu vou ter aqui no meu programa, né? Eu tenho a minha pilha, vou criar ela. Isso aqui eu não vou ter mais. Isso aqui eu vou tirar também. O que a gente vai fazer? A gente vai ter o número, né? Que é o que o usuário vai digitar, que vai ser o que vai ser convertido, né? Vou usar um scanf aqui para eu ler %d o número que o usuário vai digitar. E o que eu vou ter, né? Eu vou ter um enquanto esse número for maior do que 0, a gente vai empilhar quem? Na pilha P, o número módulo 2, quer dizer, o resto da divisão desse número por 2. Tudo bem? E a gente vai fazer a divisão de fato, armazenando em num esse novo valor. Tá? Então, enquanto esse número for maior do que 0, você vai empilhando e vai fazendo a divisão. E depois que acabar isso, a gente coloca um segundo while. Enquanto essa pilha for diferente de vazia, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um pop em P do x, né? Esse x também tem que ser por referência. Aqui eu tirei o x, né? Então pode colocar o x aqui de volta. E vai dar um printf aqui nesse x.
e depois a gente vai dar um /n. Beleza? Quando terminar, a gente vai chamar o destroy de p. Vamos ver? Compilando novamente. E agora executando. Se eu pegar 13, por exemplo, né? 1101. Tá? Pegar o número 100, por exemplo. Número 101. Tá? Então aqui a gente tem o valor binário daquele número decimal que o usuário digita. Beleza, gente? Então essa aqui foi a implementação, né, do TAD pilha. E a gente pode voltar aqui nos slides agora. E aí a gente vai dar prosseguimento aí às aulas. Valeu, gente!